Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Neste vídeo eu vou explicar para você todas as possibilidades que podem ter ocorrido quando aparece para você no rastreamento que o produto foi entregue, mas você não recebeu esse produto de fato. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que não se trata de um golpe do vendedor. Quando esse tipo de coisa acontece, o principal responsável são os Correios, mas não é o único responsável. E eu vou explicar isso logo a seguir, porque esse tipo de coisa pode acontecer nas seguintes situações. Primeiro, o carteiro entregou a sua encomenda para um vizinho. Por isso, é importante que você vá até os teus vizinhos mais próximos e pergunte para eles se por acaso o carteiro não deixou alguma coisa sua lá na casa deles. Isso não é raro de acontecer, por isso é importante que quando você veja esse status no rastreamento, você vá até os seus vizinhos e questione eles dessa possibilidade. A segunda situação é quando outra pessoa na sua casa recebeu a encomenda para você e não te avisou. Isso acontece muito. Existe esse problema de comunicação entre as pessoas da mesma casa. Por isso, a segunda coisa que você precisa fazer é questionar todo mundo que estava na sua casa, que esteve na sua casa naquele dia, para saber se alguém recebeu para você e esqueceu de te avisar. A terceira situação é quando você coloca alguma informação incorreta no endereço. Se você colocou qualquer informação incorreta, o endereço, o número da casa, o bairro, o CEP, obviamente essa encomenda pode ter sido direcionada para entrega naquele endereço incorreto que você colocou. Então, quando esse tipo de coisa acontecer, vá lá nos dados do envio e verifica se não tem alguma informação que foi colocada lá da maneira incorreta. Se isso aconteceu, você vai precisar ir lá no endereço incorreto que foi entregue e pedir para que a pessoa que recebeu te devolva o seu produto. Porque neste caso, o site, o vendedor não tem responsabilidade nenhuma de te ressarcir desse erro. Porque o erro foi seu, você tem que se responsabilizar por ele. Inclusive, peço que as pessoas não sejam desonestas, porque eu já vi acontecer comprador que colocou endereço errado na compra, foi entregue lá no endereço errado que ele colocou e ele abriu reclamação no site falando que não tinha recebido. Só que não falou no site que ele colocou o endereço errado. Se o vendedor pedir para você comprovar que o endereço que você registrou estava correto, pedindo para você inclusive um comprovante de endereço, o que você vai fazer depois para comprovar isso? Isso é crime, pode dar ruim, então não faça isso. Se você colocou o endereço errado, assuma o seu erro. A quarta e última situação que tem ocorrido muito ultimamente é uma mentira do carteiro. Ele lança um status mentiroso no rastreamento, colocando que o produto foi entregue quando de fato não foi. Ele não entregou. E como você pode resolver essa situação? Quando constar no rastreamento que está entregue, a maneira mais efetiva de você resolver esse problema, antes de você acionar o site para fazer uma reclamação lá, é você ir na agência ou centro de distribuição que é responsável pela entrega no seu endereço e pedir para conversar com o gerente. Primeira coisa que você vai pedir para ele é: eu quero ver o comprovante de entrega no meu endereço com a assinatura de quem recebeu, para que ele comprove que a entrega foi feita. Primeira coisa, ele vai te apresentar essa assinatura ou não. Se ele não apresentar, você vai falar para ele que você está ciente que existem carteiros que lançam informações mentirosas no rastreamento falando que foi entregue e não foi. Como ele não pôde comprovar que a entrega foi feita, você exige que isso seja solucionado, que ele providencie a entrega do seu produto e que isso não aconteça nunca mais, porque se repetir essa situação, você vai denunciar no Procon e no Ministério Público da sua cidade.
Eu tô falando para você fazer isso porque se você não fizer, pode ter certeza, não vai acontecer uma vez só. E pode ser que na segunda vez o status que ele coloca no rastreamento seja diferente. Ele pode colocar que o destinatário estava ausente quando você estava na porta esperando a entrega acontecer. Enfim, se acontecer uma vez, pode acontecer outra. Se você não tomar uma atitude, você estará sujeito à repetição dessa mentira. Eu gostaria de deixar claro que não são todos os carteiros que fazem isso. Sempre tem as maçãs podres dentro da caixa e eu estou me referindo a essas maçãs e não generalizando. Para quem não está por dentro do que está acontecendo, o governo quer privatizar os Correios e tem funcionário que não está satisfeito com essa situação. Ele não quer que a empresa seja privatizada e também há funcionários que aderiram à demissão voluntária dos Correios e aí, devido a esse quadro, eles têm esse tipo de atitude inadequada. Infelizmente, o brasileiro acaba levando e pagando sem ter culpa de absolutamente nada. O que cabe a cada um é cobrar para que isso não volte a acontecer. Importante, se você já fez uma reclamação no site dizendo que você não recebeu o produto e pediu reembolso, e o site atendeu o seu pedido e te reembolsou, é extremamente importante que você recuse a entrega quando isso for acontecer, porque acontece o seguinte: o carteiro coloca no rastreamento que foi entregue, você pede o reembolso, você é reembolsado e depois de alguns dias, entre 3 dias e 2 semanas, milagrosamente o produto aparece e é entregue. Então, como você, comprador, já foi reembolsado, na hora que o carteiro for entregar, você fala para ele: não, eu recuso o recebimento, porque você não entregou e eu já fui reembolsado. Ao fazer isso, o produto vai retornar para o vendedor e tudo vai ficar certo. Se você recebeu o reembolso e na hora que o carteiro for entregar, você recebeu o produto, você está praticando o crime de apropriação indébita, porque você vai ficar com produto e pagamento, exceto se o vendedor te autorizar a ficar com o produto ou se você tentar entrar em contato com o vendedor e ele não responder. Aí já não configura mais nada porque você fez a sua parte. Eu tenho visto alguns vendedores processarem o site e o comprador porque o comprador não recusou o recebimento, visto que esse comportamento é má fé, porque o comprador já recebeu o reembolso. Então, para você não correr o risco de ser processado dentro de toda essa situação que já estava errada, apenas recuse o recebimento do produto caso você já tenha sido reembolsado. Porque se você receber esse produto depois, é muito mais difícil você entrar em contato com o vendedor. Depois você vai ter que ter o trabalho de devolver esse produto. É uma complicação, uma dor de cabeça tremenda. Então, o jeito mais fácil é você recusar o recebimento. Enfim, atualmente a gente está vivendo uma situação muito triste, complicada com o serviço que é prestado pelos Correios, porque a empresa está literalmente sucateada. Muitos funcionários foram demitidos, houve um aumento de demanda do serviço devido ao fechamento, das empresas, das lojas, meio que a gente não tem muita opção de comprar a não ser online e estamos reféns de toda essa situação, infelizmente, mas não podemos aceitar que essa quarta situação que eu mencionei aconteça sem fazer nada a respeito. É importante que o comprador entenda que ele precisa agir primeiro, investigar com o vizinho, se outra pessoa da casa recebeu o produto, se ele colocou o endereço correto. Eliminou essa etapa, se volta para os Correios para resolver com ele. Por isso eu trouxe essas informações aqui para vocês, para tentar ajudar a solucionar da melhor maneira possível, para que as coisas aconteçam da maneira correta e para que isso não volte a acontecer com você, porque o meu intuito principal aqui nesse vídeo é que você tenha plena ciência do que pode ter acontecido para você conseguir receber o seu produto e evitar que qualquer tipo de problema semelhante volte a acontecer. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!